Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Referenciar, esse podcast promovido pela Extend Comunicação, que traz o tema de network como transformação de vida, transformação de negócio, e aqui a gente traz convidados especialistas em networking para poder mostrar como essa ferramenta super estratégica pode mudar as nossas vidas. Hoje eu tenho um mega convidado muito especial, que é o membro do BNI, Silvestre Serrano. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Harrison. É um prazer estar aqui. Estou gostando muito dessa experiência, acho que o podcast é um lugar muito gostoso, ou um modelo muito legal de comunicação em que a gente pode dar o nosso recado, falar um pouco do que a gente sente, do que a gente sabe e principalmente ganhar autoridade com o espaço que a gente acaba recebendo. É isso. E assim, as pessoas têm maneiras diferentes de consumir o podcast, né? Tem aquela pessoa que gosta de sentar no sofá para poder olhar o YouTube com calma, sentar para consumir aquele conteúdo. Tem aquelas pessoas que são muito na correria, trabalham muito com carro. Eu, por estar nas gravações ainda, tem coisas que eu tenho que me locomover, são distâncias às vezes longas. Rio de Janeiro tem um trânsito pesado. Então eu sou um tipo de pessoa que consumo muito pelo Spotify. E é até legal também esse formato que eu trago para os meus clientes, trago para daqui o Pode Referenciar, que é ser um tom de conversa. Vamos deixar o roteiro pesado de lado, vamos descontrair, vamos deixar fluir, porque às vezes nesse momento que sai é o ouro, né, da comunicação. Exato. A resenha é a melhor coisa que tem, porque a resenha é informal. E a resenha sendo informal, ela traz... como é que eu vou te dizer? Ela traz um ambiente gostoso para você falar de coisas leves. E aí que saem as melhores conversas, as melhores respostas. Perfeito, Silvestre. Pode referenciar isso. A gente vai falar sobre networking um pouquinho, mas antes de a gente entrar sobre negócios, sobre BNI, que é um grupo que nós participamos, me conta um pouquinho mais, cara, quem é o Silvestre, a pessoa, né? Então, quem é o Silvestre? Conta um pouquinho da sua trajetória. Depois a gente fala também sobre a Vox2, que é a sua empresa de oratória, que eu acho sensacional. Tá. Harrison, meu nome é Silvestre Serrano, sou mineiro de nascimento, fui criado em São Paulo e hoje vivo no Rio. Quer dizer, é uma mistura de sotaques. Né? Eu falo caipira, eu só não falo meu. E já estou adotando um pouco o S do carioca. Não consigo falar o R, mas o S eu já adotei. Quem é? Porta também, né? Não, daqui a pouco eu vou falar porta, carne, assim. Eu relaxando, eu vou dar... O caipirês vai entrar em ação. Bom, enfim, eu nasci em Minas Gerais, fui criado em São Paulo. E lá em São Paulo, eu decidi trabalhar com jornalismo. Então, eu entrei muito cedo, em 1986, numa rádio chamada Rádio Jovem Pan, que hoje é TV Jovem Pan, tem a rádio também, mas as pessoas conhecem mais também por causa da televisão. Então, eu entrei lá num cargo que é o cargo mais baixo do jornalismo, que é a Rádio Escuta, e aí eu fui evoluindo dentro da redação. Depois da Rádio Escuta, eu virei apurador, depois redator e repórter. Num curto espaço de tempo, em 6 meses, eu já era repórter. Depois eu fiquei 11 anos na Jovem Pan, fui convidado a fazer um teste na TV Globo, fui para a TV Globo, fiquei lá 8 anos e depois fui convidado e contratado pela TV Record para fazer parte do novo time do Jornal da Record, que era o Jornal Nacional da Record. Fiquei 2 anos em São Paulo e aí eles me escolheram voluntário para trabalhar aqui no Rio de Janeiro e cá estou. Não foi uma escolha sua. A empresa que falou, Silvestre, tem uma vaguinha lá, vamos lá. Exato, foi mais ou menos assim. Um belo dia, o diretor, na época era o Douglas Tavolaro, ele botou a mão no meu ombro e falou, quero você como bandeirante lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, mas eu não estou muito afim, eu gosto muito de São Paulo, minha família está aqui e tal. Não, você tem plenas condições, eu preciso de você lá. Foi, deu uma pressionada e cá estou aqui há 18 anos. É isso. Tem essas diferenças, né, de cidade, de costumes, né? Às vezes de um bairro para o outro, num bairro distante, né? Mesmo estado, já muda, né? Quem dirá você mudar de estado, né? Isso é bem diferente, assim, né? São Paulo é uma cidade muito mais formal, né? E aqui, pela temperatura, né? E pelo jeito do carioca, as pessoas têm uma pegada mais leve. Eu sempre gostei de me vestir, por exemplo, de um jeito mais carioca do que paulistano. Mas eu diria que aqui o carioca vai 2 tons acima do que eu estava acostumado. E eu gosto muito dessa informalidade. Então, eu gosto de um chinelo de dedo, de uma bermuda, de uma camiseta. Tem até um episódio... Vida raiz. E aí tem até um episódio que depois de eu estar morando, sei lá,
um ano mais ou menos aqui no Rio de Janeiro, eu fui a São Paulo encontrar uns amigos num restaurante bacana lá na região da Faria Lima. E eu fui a lá Rio de Janeiro. Eu fui com uma camiseta branca, fui com uma calça jeans já surrada e um tênis All-Star daqueles azul já com a língua virada. Cansado, para não dizer outra coisa. E aí, na hora que eu entro no restaurante, a hostess põe a mão no meu peito e falou, o senhor deseja ir aonde? Eu falei, se você deixar, eu vou ver os meus amigos que estão ali naquela mesa. Aí ela, não, pode entrar, porque eles estavam todos super bem vestidos, engravatados, e eu estava muito formal, eu estava em férias, mas eu estava num jeito mais carioca. Mas teve essa situação também que a hostess falou e parou, onde o senhor pensa que o senhor vai? Eu falei, se você deixar, ali com os meus amigos. Tem essas situações também. Mas eu gosto das duas cidades. Eu aprendi a viver aqui no Rio e gosto. Tenho muita saudade de São Paulo, mas eu gosto aqui do Rio. Bacana essa tua história, né, cara? Você começa também de um momento que teve muita transformação. Falar de comunicação dos anos 90 e falar de comunicação em 2025 são situações e tecnologias completamente diferentes e incomparáveis, né? Não, sim. Então, deve ter passado bocas e boas aí com a falta da tecnologia também. Olha, situações engraçadíssimas, porque eu, quando comecei a ser repórter, assim, eu ganhei um gravador. O gravador era do tamanho de um tablet e era pesado, eram pilhas médias, não eram nem pilhas pequenas, eram pilhas médias. Alguns gravadores, as pilhas eram grandes e o gravador era pesado. Para entrar ao ar pelo telefone, eu usava ficha telefônica. No orelhão, eu jogava as fichas telefônicas, cada ficha telefônica dava direito a 3 minutos de conversação. Então, às vezes, eu ia fazer uma matéria em que eu precisava de mais tempo, eu ganhava mais fichas do meu chefe. Então, eu ia... WhatsApp. E aí o cara da central telefônica falava assim, quantas fichas você tem? Eu falei, eu só tenho 4. Aí o cara, então eu te coloco no ar agora. Então, era coisas assim. E aí depois a coisa foi evoluindo, né? Teve a ficha telefônica passou para o cartão indutivo. Depois você conseguia fazer chamadas a cobrar, não precisava mais. Aí depois veio o telefone celular, aquela fase inicial do telefone celular que não pegava bem em qualquer lugar. Enfim, as coisas foram evoluindo demais, né? E na televisão também, do mesmo jeito. Os equipamentos eram analógicos, depois eles ficaram digitais, mas digitais numa determinada versão. Depois a situação vai avançando. Então, quando a gente entrava no ar, você precisava de um caminhão para transmitir. Hoje você usa um transmissor, uma mochilinha, uma mochilinha, um quadradinho pequeno que resolve o seu problema. Então, assim, essa transformação tecnológica eu acompanhei de perto e foi muito interessante também. Eu queria estar um pouquinho no empreendedorismo, porque como é a formação também em comunicação, né? Por mais que eu sou assim, jornalismo é meio publicidade. Então, até uma época a faculdade, a formação era igual, né? Comunicação. Sim, os dois primeiros anos. Que dividia... Não, jornalismo é essa graduação e publicidade essa outra. Então, se deixar, a gente vai fazer um podcast todo aqui, porque eu gosto, gente, eu gosto. Mas, agora, Silvestre, fala um pouquinho sobre a parte do empreendedorismo. Como é que isso entrou na sua vida? A Vox sim, o peso da marca é gigante. E como é que você chegou nesse momento de falar, não, agora eu vou mudar a chave aqui, quero ser empreendedor, quero ter o meu negócio. Como é que você chegou nesse momento aí? Olha, eu tinha planos de trabalhar em televisão como repórter até os 60 anos. Pelo menos esse era a minha ideia. Mas a televisão não tinha a mesma ideia. A empresa que eu trabalhava na época não tinha a mesma ideia. E aí fizeram lá um pacotão de demissões, eu entrei nesse bolo e perdi o emprego. O que eu vou fazer? E aí a minha sócia, conversando comigo, falou, olha, o que você acha de abrir uma escola de oratória? E apresentou a Vox2U, que ela já vinha dando uma olhada, ela já vinha pesquisando. A sua sócia também é da área de comunicação? Sim, uma jornalista, repórter como eu, só que ela saiu do mercado antes de mim. Entendi. E ela já estava estudando alguma coisa para fazer, que ela já estava numa pegada de querer fazer algo para ela. Quando eu saí, ela falou, olha, você quer ser meu sócio? Tem essa possibilidade. E aí ela me apresenta a Vox2U. Eu falo, o que é a Vox2U? Ela falou, olha, a Vox2U é uma rede de escolas de oratória, é uma franquia, está espalhada pelo Brasil, na época, tinha mais de 100 unidades, hoje tem quase 200, já formou tantas mil pessoas, hoje cerca de 100 mil pessoas. E ela falou, olha, estou dando uma olhada aqui no método, é muito interessante, é muito legal, é criativo e moderno. O que você acha? Eu falei, vamos investigar a Vox.
Aí, literalmente, a gente investigou. E do mesmo jeito que na franquia você tem consultores de negócios para poder vender a franquia, nós fomos atendidos por um consultor, que nos atendeu muito bem e tal, mas a gente falou, não, a gente quer conversar com o dono. A gente não quer conversar com você, quer conversar com o dono. E a gente faz uma entrevista online com o dono. Eu e minha sócia, a Vanessa, a gente faz uma entrevista, que é o Luiz Fernando Câmara. E aí a gente... Pô, Luiz Fernando, por que isso? Por que aquilo? Ele só pergunta, assim, para a gente ter o máximo de informação sobre a estrutura dele, o modelo de negócio. Enfim, a gente, nessa conversa, a gente ficou mais confiante de investir e ali começa o Silvestre empreendedor. Ele deixa de ser CLT para virar empreendedor. Pô, show de bola. A mudança é grande. Muito. Eu vou dizer uma coisa para você. O Elon Musk diz que ser empreendedor é você mascar vidro todo dia. Cara, eu não sei se é mascar vidro, mas às vezes eu falo assim, caraca, como é difícil. Como é difícil. É uma batalha diária. E eu sou um empreendedor novo. Ou seja, eu estou na categoria fralda ainda do empreendedor. E eu estou aprendendo muito. Estar no BNI me traz muita bagagem, me traz muita conexão. E conexão é aprendizado, porque existem pessoas muito experientes lá dentro. E eu vou absorvendo como uma esponja todo o conhecimento que eu posso para poder aplicar no meu negócio. Eu diria que o empreendedorismo me colocou num outro patamar profissional e o BNI transformou o Silvestre empreendedor num cara com uma visão empresarial. Sabe, deu um pouco mais de solidez a quem eu sou hoje. Mas aí, Silvestre, a parte de empreender é difícil, né? É muita coisa que você precisa aprender. E por mais que a gente esteja na posição de liderança, de ser um gestor da empresa, mesmo assim, um ótimo gestor é aquele que ele entende cada área, sabe o que está acontecendo e tem esse domínio na mão. Então, você, às vezes, está na liderança, mas tem que saber das finanças. Você é da liderança, mas tem que saber sobre liderar a equipe. Você está na liderança, mas tem que saber o processo, como é que está acontecendo, se está fluindo. Os alunos, como é que eles estão? No caso seu, né? Que trabalha com a parte educacional. Então, é difícil. Eu comecei a empreender com os 14 anos, né? Tenho 11 anos. Tenho 2 empresas, né? Que é essa aqui, por qual eu vos falo. Mas tem a Clique Mágica, que começou em 2014. É uma empresa que tem um cunho familiar e hoje a gestão é 100% das minhas mãos. Tem vários colaboradores que trabalham de maneira remota, mas a gestão está na minha mão. E essa é uma dificuldade muito grande. Uma coisa que uma empresária me falou, uma arquiteta, que é a solidão do empresário. Quando a gente está nesse processo de empreender, de aprender e melhorar, a gente às vezes fica muito só, porque sente falta de ter outras pessoas. Então o BNI, além de ser uma ferramenta maravilhosa de marketing de referências, que a gente já vai entrar nesse assunto do networking, né, profissional, mas também essa ferramenta é um local que você encontra pessoas similares a você, que estão no mesmo processo de crescimento, de querer crescer, alavancar, aprender. Então, realmente, o BNI é uma lição de vida para o empreendedor. Gostei muito da sua fala. Eu diria para você que eu não tinha muita noção do que era empreender. Eu sabia que eu tinha que fazer alguns processos, prestar atenção em algumas coisas. A Vox2U tem um trabalho de desenvolvimento desse novo empreendedor muito bom. A ponto de ter um consultor para cada unidade, que fica lá monitorando, conversando, explicando. A gente passa por um treinamento muito bom para a gente mudar a mentalidade, né? Para entender como nós vamos passar por esse processo de transformação. E o detalhe é que existe uma conexão entre Vox e BNI. Porque não sei se você sabe, mas a Vox ela nasce dentro do BNI. Porque o dono, a pessoa que idealizou a Vox, o Luiz Fernando Câmara, o empresário Luiz Fernando Câmara, ele tinha uma rede de farmácias. Ele entra no BNI, lá no interior de São Paulo. Não sabia dessa. Essa história é sensacional. Ele vai lá para vender remédio, porque ele é farmacêutico e ele tem uma rede de farmácias. E aí, na hora das apresentações individuais das pessoas, né, dos empresários falarem dos seus negócios, ele percebe que os empresários não apresentam
as suas empresas como deveriam. Ele até usa a seguinte frase: estão falando de Ferraris como se fossem Fusquinhas. Estão vendendo Ferraris como se fossem Fusquinhas. Ele tem um estalo e desse estalo ele fala: esse pessoal está precisando de oratória. E a partir daí nasce a Vox2U. Ele entende que existe espaço para um negócio diferente e ele sai do ramo de farmácia e cai de cabeça no ramo da educação. E a partir daí nasce a Vox2U, dentro do BNI. Legal, cara. Essa eu não sabia. Essa aí, pra mim, acabei de aprender uma aí que eu não sabia dessa história. E lá na Vox2U, e lá na Vox2U, eles incentivam e aconselham que esses novos empreendedores entrem no BNI para se desenvolver e para fazer relacionamento. Eu não faço telemarketing, eu não fico ligando para a casa das pessoas. Alô, quer um curso de oratória? Não existe isso, né? Obviamente, toda unidade faz o tráfego pago, que é absolutamente normal. Isso importante, é né? importante. Captação ativa. Mas você precisa ter relação. Você precisa ter relacionamento. Então, o BNI te proporciona isso. É você se conectar a outras pessoas para expandir o seu negócio. Cara, muito bom, muito bom. E, Silvestre, agora conta um pouquinho mais sobre esses casos, né? Nós sabemos que o network ele muda vidas, né? O BNI ele nos dá esse suporte de aprender, estar com pessoas que estão em crescimento. Então, esse networking como pessoas ajuda muito, mas também traz rentabilidade, que é muito importante, né? Até a gente está aqui trabalhando o VCR, né? Visibilidade, credibilidade e rentabilidade. É o processo do BNI. Então, cara, conta também um pouquinho de um case seu, assim, cara, o BNI... Pô, tava numa reunião, alguém apresentou alguém, recebeu uma referência tal. O que você pode contar de um case que você tem para você bem legal? Ou mesmo que não tenha sido uma referência, mas um caso legal que você possa trazer para a gente aqui no podcast do Pode Referenciar sobre o BNI. Tá, se você me permitir, eu vou contar aqui uma rápida passagem de como é que eu entro no BNI. Perfeito, perfeito. Eu passo por um treinamento na Vox com uma pessoa do BNI que era conhecido do diretor comercial da Vox. E ele vai falar sobre networking. Ele é uma pessoa do BNI e vai falar sobre networking. Ele não foi falar do BNI, ele foi falar sobre networking, a importância do networking. E, obviamente, ele se apresenta como sendo uma pessoa do BNI. E eu participo desse treinamento online, ligo pro diretor comercial e falo: eu quero o telefone desse cara. Aí ele me passa o telefone, terminou assim, 4 da tarde, terminou. 4h05 o cara me passa o telefone. 4h06 eu ligo pro cara. 4h07 eu já tô com o telefone do Bruno Brandão, do diretor do BNI do Rio de Janeiro. Eu ligo pro Bruno, explico a minha situação, ele já passa o telefone do Marcelo Vieira, que é o diretor consultor do BNI Alegria, no qual nós participamos. E eu ligo para o Marcelo e o Marcelo fala: olha, você mora onde? Eu falo: moro na Barra da Tijuca, a Vox2U é no Downtown, eu moro no Península. Ele falou: olha, tem uma reunião de um grupo chamado BNI Alegria, que é no Rio Brasa, lá na Barra da Tijuca. Amanhã, quarta-feira, eu quero. Ele me manda o link e no dia seguinte eu tô lá. Pô, legal, cara. Aí você vê o que é relacionamento e você vê o que é comunicação com conexão. Então, ou seja, um cara do BNI vai dar uma palestra sobre networking. E aí eu me interesso. Porque eu preciso me relacionar melhor com as pessoas. Converso com ele, ligo, faz a conexão ponto a ponto. E no dia seguinte eu estou no BNI. 2 semanas depois eu já era membro do Alegria. Você vê? Então eu acho que esse é um caso clássico de rapidez, de conexão e relacionamento. Obviamente que aí depois temos casos de como é que eu vou dizer, de clientes, né? de alunos meus que vieram através do BNI, mas para você ver como o relacionamento é uma coisa poderosa. Eu sempre comento, não é só sobre o CNPJ, é sobre o CPF. Né? O relacionamento é muito importante porque ele te abre portas. Se você não for uma pessoa bem relacionada, você não consegue certos acessos, você não consegue certas oportunidades. E também se não tiver uma boa oratória, você não consegue transmitir, às vezes, o que você quer. Foi o exemplo que você deu aí agora, vendendo
Ferraris como se fossem Fusquinhas, né? Então, essa conexão mais ampla entre comunicação, oratória, efetividade, isso é realmente muito importante. E como o nosso podcast aqui ele é focado em membros do BNI, não membros empresários por um todo, mas os convidados quase todos serão membros do BNI por serem pessoas que eu tenho muita proximidade, e o assunto do podcast ser networking, qual dica você poderia dar para as pessoas sobre oratória? Uma dica rápida, assim, você fala, não, isso daqui, se a pessoa começar a aplicar no dia a dia dela, ou fazer um exercício, ela minimamente vai conseguir aumentar bastante, melhorar bastante a sua oratória. Ô, Harrison, eu diria para você que o mais importante é que as pessoas entendam que a comunicação é uma habilidade que pode te levar mais longe. É a habilidade comportamental mais valorizada no mercado de trabalho. As empresas de RH que selecionam pessoas para outras empresas recebem o seguinte pedido: olha, eu quero um engenheiro, eu quero um analista de sistema, eu quero uma secretária, enfim. Eles querem uma função específica. E como hoje as contratações são feitas por competências, por habilidades ou competências, a segunda competência após a especificidade da profissão é comunicação. Então, quero um engenheiro, mas eu quero um engenheiro que saiba se comunicar. Eu quero uma secretária que saiba se comunicar. Eu quero um rapaz de TI, mas que também tenha uma boa comunicação. Então, assim, a comunicação ela é extremamente valorizada e as empresas entenderam que a comunicação ela é muito importante dentro das empresas. E, particularmente, para as pessoas, a comunicação é uma excelente ferramenta para você se mostrar, para você mostrar que é diferente, para você se tornar mais atrativo, para você agregar valor e para você ter mais oportunidades. Porque a pessoa que sabe se comunicar, ela sabe se posicionar, ela sabe vender melhor o peixe, ela sabe concatenar melhor as ideias, ela sabe raciocinar melhor, ela raciocina mais rápido, ela é mais criativa. Então, essa pessoa ela vai se destacar em relação aos demais. Então, eu estou falando isso da importância da comunicação hoje no nosso ambiente profissional. E, obviamente, que uma pessoa comunicativa também vai ter muito sucesso nas suas relações particulares. E isso, acho que até compartilhar um pouquinho com o pessoal aqui do podcast o que a gente conversou já no off, que foi um caso de um cliente meu. Fui numa escola fazer uma gravação e às vezes a pessoa tem uma dificuldade na oratória e nem adianta a gente tentar ajudar ela de maneira mais superficial. Ela bota esse lugar como uma coisa de medo. Então, realmente, a oratória é uma coisa que muda muito a vida das pessoas e é por isso que tantas empresas buscam esse requisito desses profissionais. Já até fiz a indicação, né, da Vox.io para ela. O colégio está analisando até de fazer um serviço, né, em company da Vox.io, que, por acaso, você até apresentou um pouquinho disso hoje na sua apresentação. Mas, agora falando um pouquinho sobre as dicas, né, de oratória. Uma dica rápida que você possa dar para a gente aqui do podcast, Silvestre. O Harrison, é importante as pessoas entenderem que você sabendo se comunicar, você também provavelmente vai ter mais oportunidades. O que aconteceu com o seu cliente, assim, ela tinha a possibilidade de aparecer e foi substituída ou a coisa não saiu do jeito que ela queria, Exatamente. ou do jeito que a escola queria. Por quê? Porque ela ficou com medo, ela travou. A ansiedade foi maior e a coisa não funcionou. Mas eu acho que a dica uma das melhores dicas é as pessoas entenderem o seguinte, que a comunicação, para ela ser perfeita, a pessoa precisa entender que a comunicação é uma mão de via dupla. Ou seja, não basta eu falar, o outro precisa entender. Então, para que o outro entenda, eu preciso falar com clareza, com objetividade, e a partir daí essa mensagem será transmitida de tal maneira que a outra pessoa vai entender aquilo que você está falando. Agora, se você está preparado para falar, melhor ainda, porque você vai falar com naturalidade, você vai falar com confiança, vai falar com segurança. E quando você junta naturalidade, confiança e segurança, você gera credibilidade. E quando você gera credibilidade, provavelmente aquela chavinha que você está querendo abrir aquela porta para o seu cliente, para fechar o seu negócio, para as coisas funcionarem, ela vai acabar acontecendo. Por quê? Porque a sua comunicação foi muito boa. É isso. Cara, queria agradecer muito a sua presença aqui, mas antes da gente caminhar,
né, pro final, porque se eu pudesse fazer um podcast aí de 3 horas, muitas dicas eu sei que você poderia dar para as pessoas aqui. Tem muita bagagem para poder trazer pra gente, tá mais com a tua jornada dentro do jornalismo, mas eu queria só fazer o último quadro daqui, que eu sempre faço com os membros que são do BNI, que é só apresentação semanal. Peço que olhe para sua câmera aqui, essa câmera aqui agora, vou puxar no meu telefone, vou contar 30 segundos, não são nem 25, contar 30 segundos, e aí eu peço que você faça sua apresentação semanal, aqui para as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse podcast. Deixa eu só achar, achei, vamos lá. Cronômetro, você tá keeper, quando faltar aí 10 segundos eu viro aqui o telefone para você saber que tá faltando 10, tá? Tá, mas é só uma coisa, eu tenho que pedir referência? Pode, se quiser, faz só, só com referência. Vamos fazer com referência, porque outros membros do BNI que estão assistindo podem dar referência para você, né? Sim. Então, vamos também ser com pedido de referência, beleza? Tá. Então, vamos lá. 3, 2, 1, na sua câmera. Valeu. Notícia do jornal Valor Econômico. Executivos estão buscando cursos de oratória para melhorar a sua comunicação dentro das empresas. Por que você não vai falar com a Vox2, a melhor escola de oratória da cidade? Fale bem para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Peço como referência o responsável pela área de educação da Agência Nacional de Petróleo. 23 segundos, que isso, te dou onda demais. Fez completo e trouxe referência, é isso aí. Bom, fazer minha apresentação aqui também, né? Também venda o seu peixe, um pouquinho. Fazer a apresentação principal aqui rapidinho. Não importa para quem é um martelete, já que o advogado não pode se vender, o podcast é a melhor opção. Meu nome é Raidson Campos, sou da Extend Comunicação e aqui levamos um estúdio completo de podcast até o nosso cliente. Quer um conteúdo que gere autoridade, credibilidade e possa te posicionar como especialista do mercado? Prazer, podcast. Hoje peço referência de advogados. Aí, consegui. Deu os 30, eu não marquei. Não sei, eu acho que deu. Depois o editor vai saber se deu ou se não deu. Mas, Silvestre, queria agradecer a sua presença aqui no Pode Referenciar. Eu acho que abordar esses assuntos sobre networking, sobre empreendedorismo, sobre oratória, ajuda, né? Todos nós somos empresários a prosperar no nosso negócio. Então, quero obrigado pela sua presença aqui. Se você gostou aqui do Pode Referenciar, gostou da proposta? Pô, Harrison, achei sensacional, uma ideia brilhante. Você, ao mesmo tempo que você abre espaço para os empreendedores, para os empresários, você também, ao mesmo tempo, está apresentando o seu negócio. Então, eu diria que é uma relação de ganha-ganha. E essa relação é a melhor que existe, né? Então, você foi muito inteligente, muito hábil. E eu quero te dar os parabéns pela iniciativa. E fiquei muito feliz de participar aqui e bater esse papo contigo. E para quem não sabe, o Silvestre, nesse momento, ele está como presidente do BNI Alegria, que é o mesmo grupo que eu participo. Então, Silvestre, além, né, desse merchan de ser presidente do grupo, que é muito bacana, você ministra muito bem a reunião estruturada com a sua oratória, mas deixe também suas redes, como é que a pessoa pode te achar nas redes sociais? Bom, a rede social, no caso, o nosso Instagram da Vox2 é @Vox2/da-Tijuca-RJ e a minha é @Silvestre Serrano, esse Silvestre é com Y. Só clicar lá, nos seguir e mergulhar no mundo da oratória que certamente vai transformar a sua comunicação. Perfeito, Silvestre. Se você que assistiu esse episódio gostou, se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário. Se você é de um outro grupo de BNI, comenta de qual grupo você participa e até o próximo episódio. Esse foi o Pode Referenciar, promovido pela Extend Comunicação, a produtora audiovisual que leva um estúdio completo até você. Valeu!